Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Sueli, do canal Sua e Família. E venha fazer parte, você que ainda não faz parte dessa família aqui, então venha, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre impor limites para os filhos. Como é que você corrige seus filhos? Você se considera um pai ou uma mãe exemplar? Você se considera um pai ou uma mãe muito, digamos assim, arrogantes, enjoada demais, ou você tem aquele meio termo? Como que funciona aí na sua casa? Nós pais devemos corrigir nossos filhos, né? Nós pais devemos ser exemplo para nossos filhos. Portanto, nesse mundo odierno aí, nesse mundo que estamos enfrentando hoje, ultimamente, está cada vez mais difícil você educar os filhos, não está mesmo? É complicado. Eu tenho adolescente aqui em casa, eu tenho uma criança aqui em casa, eu tenho 4 filhos. O meu primeiro filho, que é o primogênito, ele já está casado, já é um grande rapaz, um grande homem, né? Ele já é pai, ele também está cuidando dos filhos dele. E o que eu tenho para falar é que os meus filhos, eu sempre corrijo, tento corrigir sempre do mesmo jeito, mas na atuação de hoje, a gente vê que as coisas têm mudado muito. De 20 anos para cá, as coisas têm mudado muito, têm tomado outro rumo. E hoje em dia, tudo que você está fazendo para corrigir seus filhos, muitas vezes a sociedade aí fora acha que você é uma pessoa que está sendo rígida demais. Se você corrige fazendo certo, muitas vezes você é taxada como, mas você é uma mãe muito enjoada, você não é liberal. Não é liberal, porque ser liberal, você já sabe o que é ser liberal, né? Tem muitas mães que estão sendo liberais, e aí a coisa piora muito mais a partir de que você vai descobrir que aonde a sua filha vai andar, aonde e o que sua filha está fazendo ou seu filho. Tem pais, pessoal, que estão se tornando refém de filhos mal criados, né? Porque então, enquanto mais os pais fazem para os filhos, mais esses filhos estão fazendo os pais de refém, não está tendo respeito para com os pais. Os filhos muitas vezes não estão respeitando os pais, eles estão fazendo o quê? Está tendo aquela inversão de valores, onde a mãe e o pai é para dar uma boa educação para os filhos, mas hoje, com tantas coisas aí que a gente está vendo, certos tipos de até leis mesmo, que às vezes favorece para um lado, mas acaba também liberando demais. E isso gera neles aquele grau de confiança demais, aquele grau de pessoas muito altivas, entendem? Aí geram neles aquele adolescente assim, que ele se acha que ele está por cima e os pais ficam por baixo. Está acontecendo muito isso. Eu já tenho visto aqui, esses dias eu estava vendo um vídeo em que a menina, esculachava, pessoal, que eu falo, é tipo assim, falando mal do pai e da mãe que cuidou, essa mãe que deu a luz, pessoa que está ali, que teve cuidado, né? Desde pequeno, que uma mãe faz, cuida, zela, ama, educa, mas depois que cresceu ali, criou asas, não é mesmo? Aí acha que é o dono do seu nariz, aí acha que pode morar sozinha e vai para lá. E, pessoal, ai dos rebeldes, porque a palavra de Deus mesmo diz que aos ímpios e aos rebeldes terão as suas consequências. Até porque muitas pessoas já estão esquecendo do mandamento do Senhor. Diga-se que é o 4º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Mas muitos jovens, muitos adolescentes estão esquecendo. Aliás, nem para meditar na palavra de Deus. Isso tem sido o maior erro dos jovens, o maior erro das pessoas
quando esquece, quando abandona a palavra de Deus, porque aí começa tudo a perder. Se nós, dentro da nossa casa, nós precisamos ter quem? A rocha, que a rocha é quem? É Cristo. Sem essa rocha, as outras coisas tudo se perde. Então, se não se coloca a rocha dentro do seu lar, aí as coisas desandam. E essa rocha precisa habitar dentro do coração. Se não habita no coração, vai dar espaço para as coisas errôneas da vida. E é o que tem acontecido com muitos dos jovens no dia de hoje. Aí, deixa para lá tudo. Dane-se os mandamentos, não é mesmo? Muitos falam assim, dane-se, deixa para lá, eu não sigo mesmo. Pois é, aí é onde vem e reina a rebeldia na vida desse jovem, dessa pessoa, que não habita, que não está habitando e não está permitindo se habitar, né, a presença do Espírito Santo na vida. E aí onde vem erros e mais erros, e mais erros e mais erros. Aposto que você aí já tem visto, através de vídeos, através de noticiários na televisão, muitos casos errados, casos, digamos assim, as consequências que causam. Já tem visto? Pois é, a gente vê muito, e não é só um casinho aqui não, são vários, tá? De jovens que se rebeldia e daí tem seus próprios, caem em suas próprias ruínas, não é assim que tem acontecido? Ao invés de ser pessoas, né, que ouve e diz, não, eu vou respeitar, vou honrar o pai, a mãe, afinal de contas, eles me deram a vida, né? Mas não, muitos dos jovens querem seguir o quê? As suas próprias amizades, seja na escola, seja na universidade, que vemos muitos jovens realmente afastados do caminho do Senhor. E quando estão afastados, aí que as coisas vão desandando, porque a influência maligna, aí que vai, aí cada vez mais longe, nas trevas estão, e aí fica mais difícil dele voltar e reconhecer. Muitos têm morrido na sua ignorância, muitos têm morrido na sua teimosia. E não é à toa, pessoal, não é à toa que a palavra de Deus diz que devemos estar sempre ensinando, sempre falando do amor de Deus, sempre falando dos estatutos do Senhor, para que eles vão crescendo. Não é assim que fizemos com os nossos filhos, assim que eles começam a idade escolar? Todos os dias tem que sair na escola para ele ir aprendendo, e gradativamente vai, até chegar onde estão, até quando vai para a faculdade e tudo. Pessoal, e assim deve ser o estatuto da palavra de Deus, sempre colocar aqui dentro, aqui e aqui. Se você mãe, se você pai, não fala mais, se você mãe, se você pai, não educa essa parte, vai ficar fora. Ficando fora, o que habita? O que vai habitar então? Nós precisamos escolher a quem seguir. E é assim que tem acontecido. Muitos jovens têm escolhido andar erradamente, infelizmente, e muitos deles já têm quebrado a cara. Falando logo assim já, né? Na linguagem de hoje, né? Tem se afundado no seu próprio abismo do mal, do erro, da rebeldia, de tanto querer fazer as coisas com suas próprias pernas, no erro, não é mesmo? Porque quem tem mais experiência na vida são os pais. Os pais já passou por várias fases, os pais já sabem, né?
do que já passou por várias experiências, então ele tem as experiências. Então são os pais que precisam estar educando os filhos e falando: meu filho, não é por isso, não é por esse caminho, meu filho, é por esse. Agora, é o que eu estou falando aqui sobre a rebeldia. Infelizmente, pelo seu próprio erro, pela sua própria rebeldia, eles não querem captar aqui, ó. Eles não querem colocar aqui a prática do bem que os pais muitas vezes têm ensinado. E vai escolher o quê? Vai escolher o que mesmo? Amizades errôneas. Vai escolher o quê? Seguir as ideias deles. E eles vão dizer o quê? Que nós estamos ultrapassados. Nós estamos da geração lá, a geração fracassadas. Para começar, o celular tem sido uma das coisas que mais derruba os jovens para os erros. Tem feito muitos jovens de refém nos vícios, na pornografia e por aí vai. Muitas vezes seguir pessoas de má influência e viver aí uma vida desregrada por causa de certas companhias que se veem dentro das redes sociais. Então, uma das coisas tem sido o próprio celular. Aí, hoje em dia, mas eu não consigo viver sem celular. Pessoal, antigamente não existia celular e todo mundo sobreviveu. Sem o celular. Antigamente, nem geladeira tinha para beber uma água geladinha. E hoje, mas eu quero água gelada. Toda hora eu tenho que beber água gelada. E é isso e aquilo. Os nossos pais sobreviveram sem a água da geladeira. Não é mesmo? Então, o que as pessoas hoje estão se viciando em coisas muito supérfluas, coisas que não levam na realidade da vida, coisas que ele tanto ajuda como estorva, se você não souber manusear o celular, por exemplo. Mas, pessoal, eu não estou falando só do celular, estou falando da vida da pessoa mesmo, do caráter, da má ou boa influência que essa pessoa, que esse jovem está tendo pela vida que ele leva. Agora, nós pais devemos sim sempre fazer a nossa parte, cumprir a missão aqui nessa terra, que é de educar e estar sempre levando no caminho do Senhor, porque este é o nosso dever, ensinando todo o tempo, falando do amor de Deus, zelando pela vida do seu filho, da sua filha, para que porventura mais tarde ele possa estar sendo formado um bom cidadão, para que não vire mais um daqueles perdidos que muitos já se foram, muitos já estão lá no cemitério, muitos já estão no caminho das drogas e sem volta, e muitos estão lá no xadrez, aonde depois só muitas vezes o pai e a mãe fica triste, chorando porque estão para lá. Então nós precisamos sempre fazer a nossa parte. Agora, se depois de adulto, ela virou a coisa errada, aí os pais pelo menos já fez a sua parte. Triste é os pais não cuidar dessa parte espiritual da vida do filho, da filha, antes, quando é necessário, sempre como eu falei, desde pequenininho você está ensinando sempre, né? É uma coisa que sempre deve estar inculcando na palavra, aqui ó, na cabeça dos filhos, sempre. Pessoal, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre os filhos de Eli, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. O que aconteceram com eles, pessoal? Eles eram filhos ímpios e Eli era o sacerdote. Eli certamente, claro que falava as regras, né, que tinha que fazer no sacerdócio lá e tudo mais, só que
aqueles filhos dele eram rebeldes, não se importavam com as instruções do pai. Porém, isso custou a morte deles, tá? Porque os dois filhos dele morreu na guerra, os dois filhos dele morreu na guerra, morreu na peleja quando estavam vindo de uma peleja, e quando ele soube dessa notícia, ele estava em cima, ele como um homem pesado, ele foi, e quando recebeu a notícia, ele foi sentar na cadeira e a cadeira escorregou e assim ele caiu de lá de cima. E aí também, nisso, morreu a mulher de Finéias, que estava grávida, e nesse momento que também ela ouviu essa notícia, ela já entrou no trabalho de parto e ali teve um parto bem difícil, bem complicado, e ela morreu. Então, pessoal, teve 4 mortes só aí, por causa dos 2 filhos, e daí o Eli. E o que fala sobre isso, né? Deus não gostava das atitudes dos filhos dele, porque eles eram ímpios, eles eram rebeldes. Por mais que falasse, mas, por outro lado, o que fala também, na passagem diz assim, que Eli foi um homem que foi, digamos assim, que foi um pai assim que ele não dava, na verdade, aquela repreensão mais severa que, como pai, ele deveria ter dado, entende? Por que os pais precisam repreender, precisam corrigir os filhos? Porque daí isso foi mal aos olhos do Senhor. Porque ele, como sacerdote, uma pessoa que precisa dar o seu exemplo, os filhos também precisam dar exemplo, mas os filhos não estavam dando exemplo. Eu sei, é claro que Eli falava sim, porém, pessoal, também fala na Bíblia que aconteceu que o Eli, ele não estava fazendo assim como precisava fazer mais, né? Não tratar, deixar assim, rolar. Ou seja, como ele era a autoridade ali, deveria ser mais severo. Não era para ter acontecido isso, mas era para ele ter mais disciplina, olhar com mais dedicação e corrigir, disciplinar. Era isso que ele devia ter feito com os filhos dele. Bom, pessoal, como já falei, assim, o Eli, ele sim, muitas vezes ele falava, mas sabe, igual hoje nós, muitas vezes o filho está fazendo errado, nós vai lá e fala, e ainda assim o filho desobedece e você deixa para lá, você está honrando mais o compromisso errôneo da pessoa do que você sabe que você precisa honrar mais a Deus, não é mesmo? Então é isso que estava acontecendo com Eli e os filhos. Eli estava acabando ou não entrando no jogo dos filhos, estavam honrando mais essa parte dos filhos do que ele como sacerdote honrando a Deus. Então isso foi mal aos olhos do Senhor, pelo que aconteceu tudo isso. Então a morte dos filhos dele foi também devido a essa consequência deles serem rebeldes, deles serem teimosos, deles não ter se arrependido, né? Quando era para se arrepender, eles não fizeram isso, continuou no erro, foi que Deus disse que ia cortar eles, essa geração aí, desse sacerdócio, e aconteceu o que aconteceu. Morreram 4 pessoas da mesma família, os 2 filhos, o Eli, a mulher de Finéias. Então foi muito triste isso, né? Isso, pessoal, nos faz refletirmos que nós, como pais, devemos sim educar, corrigir os nossos filhos, não passar as nossas mãos na cabeça quando está fazendo algo errado. Se você prestar atenção, se você vê que está fazendo algo errado, você precisa corrigir. Pessoal, no mundo de hoje, as coisas estão ficando muito facinho demais para as coisas erradas, para que os nossos filhos vão mais na direção errada, e como eu falei, ali está cheio de pessoas, de amigos ali chamando-os
para que eles vai, né, com as ideias errôneas, com tudo de errado. E uma vez ali, estão ali escravos do pecado, aí as coisas vão dificultando mais. Chega num ponto que essa pessoa ali, esse jovem ali, cadê a responsabilidade de realmente de um cidadão formado? Aí, em vão foi o quê? O tempo que o pai deu de estudo para essa pessoa. Em vão foi o tempo que o pai corrigiu, né? Em vão foi o tempo que ele ouviu alguma coisa, porque ali agora, com as amizades ali do mundo, nas trevas, cada vez mais subjugado ali ao julgado, é jogado ali nas traças, nas tranqueiras, e ali cada vez vai mais piorando, né? Então, antes de chegar nesse ponto ali, é sempre bom remediar, não é mesmo? É sempre bom prevenir antes. Então, previna, faça sempre a sua parte, né? É como eu falei, depois de grande, se o filho resolver mesmo, depois de você falar demais, né? Depois dele já grande, ele deixar de seguir o exemplo dos pais, então aí você pelo menos já está com as mãos limpas, né? Você fez o que pôde, né? Mas é preciso, desde pequeno, estar instruindo, desde pequeno estar sempre inculcando a palavra do Senhor na vida dos filhos, para que quando eles crescem, eles vão lembrar. Se eles fizerem errado depois, aí não é problema mais dos pais, mas enquanto você precisa sempre, enquanto pequeno, desde pequeno, vai sempre falando. E é isso aí, pessoal. Corrigir é importante sempre. Não deixa nas mãos do mundo, porque o mundo vai ensinar o lado errado. Mas nós precisamos estar ensinando o lado certo. É mesmo? É sempre aquela luta, a luta do bem contra o mal, né? Sempre tem isso. São as potestades das trevas, né? Sempre querendo habitar no meio das pessoas, tentando levar para o mal, para o erro. Então é assim, é a luta do bem contra o mal, né? É a gente ser firme, ser convicto de que estamos firmados naquele que pode nos ajudar, né? E a pessoa que desvia, e a pessoa que se vai para o lado errado, cada vez mais nas trevas, se ele não for resgatado, aí cada vez mais ali, é como eu falei, é onde muitos pais já têm perdido seus filhos para a morte mesmo, né? Estão lá na sepultura já, e outros estão presos, e outros, pessoal, nas garras da droga, outros nas garras da ladruice, os corruptos e tantas coisas aí afora mais. E estando nas garras da rebeldia, da impiedade, olha, é muito difícil, é complicado. É isso aí, pessoal. Queria deixar aí essa motivação para que os pais tenham em mente a responsabilidade de estar sempre levando para os filhos a palavra de Deus, instruindo, redarguindo, que esse é o nosso dever. Porque os outros aí fora, como eu falei, as ideias deles são para estar puxando para fazer coisas erradas. Mas nós que somos pais é que temos que estar sempre firme, pedindo aqui, pedindo a orientação de Deus para que a gente possa ser sábios, para estar sempre levando, corrigindo, educando os nossos filhos, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham absorvido um pouco dessas palavras que eu tenho falado aí, para que realmente possa se fazer a sua parte, para que assim os filhos também possam ser formados com uma mente mais sã, tá bom? E é isso aí. Tchau para vocês e tchau!